Hello, students. Hi, guys. I miss you. How are you? Como é que vocês estão todos? Espero que estejam todos bem, na medida do possível. Tá um pouquinho complicado para todo mundo, né? Mas logo, logo tudo isso vai acabar, se Deus quiser. Acho que a gente já tá aí caminhando para a reta final, né? De todo esse isolamento. E no final disso tudo é só dar parabéns para todo mundo, né? A partir dessa semana agora, dia 4, a gente vai entrar com as videoaulas, né? A Patrícia pediu para que a gente fizesse uns videozinhos. E nós estamos, o pessoal do terceiro ano, estudando o gênero textual reportagem. E nós vamos estar fazendo agora a parte da gramática dentro desse gênero textual. A gente vai ver um pouquinho sobre o present perfect, tá bom? Então vamos lá. Primeiro aqui umas curiosidades, né, acerca do que é o assunto, do que se trata. Ó, você sabia que aprender corretamente o present perfect é uma das maiores dificuldades de estudantes de inglês brasileiro? Por conta disso, nossa equipe preparou para você um guia completo sobre o present perfect e que acabará com as suas dúvidas sobre o tema. Confira. É, Ele é um dos tempos verbais que causam mais problemas aos estudantes de inglês brasileiros, sem dúvida. É o present perfect, presente perfeito, na tradução para a língua portuguesa. E por que isso ocorre? Isso acontece porque não existe um termo que corresponde diretamente do nosso português. Aqui no Brasil, a gente fala no passado, fala no futuro ou fala no presente, né? Nós estamos acostumados a definições exatas quando falamos tanto do presente quanto do passado, mas na língua inglesa não, ela pode ser um pouquinho traiçoeira aí nesse quesito. É preciso imaginar o present perfect entre o presente e o passado. É como se fosse uma ação, ela acontece lá no passado, mas a tendência dela é que agora no presente que ela continue. Então vamos lá, ó. Ela é uma ação que começa no tempo passado e termina. Nem sempre, não é só terminar, às vezes ela continua no tempo presente. Então por isso pode vir a dar aí uma confusãozinha na nossa cabeça, né? Mas, por exemplo, vai definir uma frase como: eu comecei a estudar ontem e estou até agora estudando. Ainda não parei. É tipo a professora aqui, estou gravando essas mini aulas, eu comecei ontem e até o momento ainda não terminei, ainda continuo gravando. É para trazer essa ideia. Conversando com tutores de inglês de Cambridge, eles nos explicaram que um dos vícios em aprender outra língua é buscar a tradução do outro idioma para a nossa linguagem. A gente sempre quer buscar a tradução, né? O que que significa. Contudo, para a gente estudar o present perfect dessa forma, vai trazer muitas dificuldades. Portanto, vamos conferir aí no artigo o guia super completo do present perfect para utilizar esse tempo verbal corretamente. Present perfect. Antes de tudo, é necessário abrir a cabeça e interpretar que o presente perfeito é um tempo verbal que esclarecerá como as coisas estão no presente. Ou seja, no momento da comunicação, após fatos que aconteceram em um tempo determinado. Além disso, como dito anteriormente, outro ponto muito importante é entender que a ação descrita na mensagem, no present perfect, acontece em algum momento entre o passado e o presente. Ou começa no passado e continua no presente. Cuidado para vocês não confundirem. Mas eu acho que não tem muito estresse referente a isso, não. Ó, aconteceu ontem, mas hoje ainda continua. Exemplo, vamos ver em inglês, né? A frasezinha. I have been living in Porto Alegre since in 2013. Na tradução para o português, eu estou morando no Rio de Janeiro desde 2013. Aí, ó, tá aí o present perfect. I have. Você tem ele aí também na forma abreviada. Qual que é a estrutura do present perfect em inglês? Qual que é a estrutura da frase? Como que ele vai ficar? Conheça aqui a estrutura dos verbos no present perfect em inglês, que é has, o simples presente, mais o past particípio, o verbo no passado particípio.
Quando o pronome for he, she ou it, você vai usar has. Quando for o pronome I, you ou they, você vai usar have. Além da estrutura verbal, é importante ter atenção com os advérbios, geralmente utilizados em frases que utilizam o tempo verbal present perfect. Então, confira. Então, vamos lá, gente. Cuidado para vocês não confundir. Você tem que aprender duas coisas relacionadas a esse conteúdo novo. A primeira é a forma que o present perfect é escrito, que você vai usar duas formas. Has, que é o H-A-S, ou o have, que é o H-A-V-E. Então, você tem essas duas formas, ok? Vai depender de qual pronome que você está usando. Se você estiver usando pronome he, she ou it, has. Se você estiver usando pronome I, you ou they, have. E qual que é o segundo aprendizado? Os advérbios. Tem que prestar bastante atenção, porque geralmente o present perfect vai usar advérbios específicos. Antes de eu mudar o slide de vocês, eu queria compartilhar aqui, ó, no livrinho que eu tô aqui em mãos. Eu não sei se dá para vocês verem um pouquinho. Não, não dá. Eu vou estar lendo aqui para vocês. É a formação, o presente do verbo to have, mais o particípio do passado do verbo principal. Essas são as regras, tá? Se a gente tivesse em sala de aula, eu ia passar o quê? Ia passar aqui, ó, como é que eu falo? O verbo to be, né? E ao lado do verbo to be dos pronomes, eu ia acrescentar lá para vocês qual pronome que cabe a cada uma das formas do present perfect. Por exemplo, I, you, he, have. She, it, we e they, has played. E para o they lá e o we, have também. O present perfect também existe na forma negativa e na forma também interrogativa, né? Então, logo mais para frente a gente vai estar vendo essas partes, mas vamos fixar agora só nas frases afirmativas, tá bom? Para não haver muita confusão. Só ressaltando aqui, o particípio passado dos verbos regulares é igual ao passado simples. Play, played, played. O particípio passado dos verbos irregulares não segue regras. Verá a lista de verbos irregulares no final do livro. Vocês têm no livro de vocês também, lá no final, essa lista de verbos regulares. O que é isso que eu acabei de ler para vocês? Isso aqui são algumas regrinhas que vão estar entrando nesse assunto que é do present perfect, tá? Nossa, professora, mas que confuso, não estou entendendo. Calma, tá bom? Eu só estou especificando aqui para vocês que tem várias regrinhas e que a gente vai, pouco a pouco, adaptando. O interessante que você fixe agora aí na sua cabeça é a forma do present perfect relacionados aos seus pronomes, ou seja, aos sujeitos da frase, que é has e have, e uma pequena parcela de advérbios que eu vou colar aí para vocês no nosso próximo slide, para vocês terem uma noção de quais são esses advérbios que são os mais utilizados. Depois a gente vai tentar fazer o exercíciozinho para fixar o conteúdo aí na sua mente, tá bom? Vamos lá, ó. Aí, ó. Exercícios. O que é o exercício dessa aula 1 aí, relacionado ao dia 4? Você vai copiar simplesmente no seu caderno alguns exemplos desses advérbios que são os mais utilizados. Em muitos casos, advérbios são utilizados para completar o sentido das frases, juntamente com o verbo do particípio, past participe. Alguns dos advérbios em inglês mais utilizados na conversação são yet, que já está aí com a tradução, ó, que significa já ou ainda. Often, que significa normalmente. Never, nunca. Always, sempre. Always, já. Ever, já ou alguma vez. Just, agora mesmo ou há pouco. E assim, consequentemente, né? Eu pedi para vocês, como exercício para casa, copiar isso daí, esse primeiro exercício. Segundo exercício, vai ver alguns exemplos, veja alguns exemplos de frases com os advérbios que separamos para vocês. She has never tried sushi before. A tradução, ela nunca experimentou sushi anteriormente. Ou seja, foi uma ação que aconteceu lá no passado, mas até
Agora, até o momento, continua acontecendo, porque até o momento ela nunca experimentou o sushi anteriormente. Depois, I have always wanted to eat sushi. Eu sempre quis comer sushi. Lá no passado eu já queria e agora eu continuo também querendo. Eu sempre quis, né? Outro exemplo. You have been arriving late frequently. Você tem chegado tarde frequentemente. Ou seja, cheguei atrasado ontem e hoje, novamente, estou chegando atrasado. Então, acontece lá no passado, mas continua, perdura aí no presente. Será que está dando para entender? Será que vocês entenderam? Eu acho que sim, né? E só para a gente terminar, para encerrar aqui, responder essas duas questões, são só duas, né? Tentem fazer por vocês mesmos, sem terem que olhar, né? A resposta aí na internet. A gente sabe que é muito simples, copiou, colou aí, você consegue encontrar informação. Mas o intuito aqui não é você pesquisar, né, da onde detetive. O intuito aqui é que você saiba o conteúdo, fixe o conteúdo e aprenda sobre o conteúdo, tá? Qualquer dúvida, qualquer tipo de ajuda, contem comigo, me chamem lá no grupo da escola, que eu estou à disposição para ajudar todos vocês. I miss you! Tô com saudade de vocês, os alunos do terceiro ano, né? Muitas saudades mesmo. A gente vai se vendo nessas aulas agora futuras, vou estar sempre gravando um videozinho explicativo, então a gente vai se ver com mais frequência. That's okay? Thank you very much. Bye bye.